Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7h20. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia já. Nesta manhã de quinta-feira vamos às principais informações e, claro, também essa bancada hoje muito importante para a gente falar um pouco sobre história, para a gente falar um pouco sobre patrimônio arquitetônico e público e patrimônio também de campos, naturalmente, da região, enfim. Vamos já entrar nessa pauta e eu vou anunciar aqui os nossos convidados de hoje. E antes, só trazer a previsão do tempo. Estou olhando aqui rapidamente nas câmeras do Senzanet. Estava um sol tentando aparecer aqui pela imagem da Ponte da Lapa, por exemplo, que a gente tem. O sol começando, ameaçando aparecer ali meio que acanhadamente, mas já nublou e o tempo, assim, na área central, chuvoso. E está chovendo ainda também aí em boa parte do município. E a previsão para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de chuva no decorrer do período. Choveu a noite toda também, praticamente, né? A máxima é de 28, a mínima é de 22 graus. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Com essa chuva eu não sei também confirmar até o momento se haverá sequência aí daquelas obras ali na Beira-Valão, Zé Alves de Azevedo. Só conferir aqui, tudo aberto, tudo funcionando. Também é cedo ainda, a pessoa começa sempre às 8 horas da manhã, 15 para as 8, por aí, 28 de março também, tudo ok. Programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui para um bate-papo, para uma conversa, e eu acho que muito oportuna e sempre muito interessante e rica, nossa querida Rafaela Machado, historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal, uma das expoentes aí, uma das guerreiras pela nossa cultura, pelo nosso patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, uma verdadeira, na terra de Narcisa Amália, de São João da Barra, na terra de Benta Pereira em Campos, e na terra de Anique, a sede, e também a Maristela Naurati, promotoras do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Temos que ter também, por que não, uma outra guerreira nesse departamento aí de história de Campos. Hoje a gente vive momentos muito ruins aí em termos de preservação, de conservação, de manutenção, de recuperação desses patrimônios todos e também da nossa história. Então a gente tem o prazer aqui de conversar com a Rafaela Machado, e para isso nós vamos contar nesta bancada com ele também, que é outro expoente aí nessa área também, que é o Edmundo Siqueira. Edmundo Siqueira é jornalista, é servidor público federal e parceiro nosso aqui nesta bancada, e ele hoje, né, reforça esse time do Folha no Ar para a gente conversar com a Rafaela Machado. Bom, no tema principal do primeiro bloco, a novela da reforma do arquivo via UENF, e a gente espera que agora deslanche, apesar das notícias de bastidores não serem tão boas. A gente pensou que estava livre de certas pessoas, mas parece que as pessoas continuam lá querendo, mas vamos lá. Tombamento vira desabamento do patrimônio arquitetônico de Campos e projeção da eleição a prefeito e vereador em 6 de outubro. Uma vez eu falei aqui nesse programa, falei, Luiz,
Você sabe, pô, falei com a Luísa, ô gente, sabe por que o político de Campos, principalmente vamos falar nos ateiros aqui a Campos, não gosta de investir na cultura? É que a cultura não dá voto. A Luísa deu um grito lá, falou, não dá, mas tira. Então a gente precisa entender um pouco mais essa situação, também no campo da política eleitoral, os reflexos sobre esses, né, esses desmanzelos aí com a nossa cultura, com o nosso patrimônio histórico, se de fato não reflete nas urnas, se reflete, a gente quer saber isso da Rafaela Machado, que está aqui com a gente. Rafaela, só um instante, já vamos trazer o seu bom dia. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar também, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br, em destaque, com 16 votos favoráveis, LOA 2024 de Campos é aprovada na Câmara. E os outros votos? Os outros votos foram 8 abstenções da oposição. O impasse do orçamento de 2024 chega ao fim, dando início ao recesso parlamentar. Falta um voto, só para me permitam aqui a explicação, se é que se faz necessário, o presidente só em caso de voto Minerva, né? Então são 8 com 16, 24. A base hoje do prefeito é claramente, né, 16 vereadores. E finalizada aí a novela da LOA, né? Agora vamos para outra novela hoje, que é a recuperação lá do arquivo, né, Edmundo? Mulheres resolvem, entre aspas, briga política de homens na LOA de Campos. Castro cria bases preventivas no norte e noroeste para auxiliar em caso de temporais. Diversas ações fazem parte do projeto. Homem de 47 anos cai de andaime de 6 metros e morre no Hospital Ferreira Machado. O acidente aconteceu na Baixada Campista e a vítima morreu na quarta-feira, ontem. Navio do Reino Unido está encalhado há cerca de 15 dias no mar de São João da Barra. Tem vídeo lá no portal Folha 1. Cemitério de Santa Maria de Campos é alvo de furto e imagens são levadas. Meu pai eterno. Segundo a 146 DP, foram furtadas mais de 10 imagens de Cristo de bronze. Caso investigado. Posto de combustível no centro de Campos interditado. Polícia identifica suspeitos de atacarem seguranças do casal Garotinho. E ainda, homem é preso em flagrante no pátio da DEAN após agredir a ex. Esse caso aconteceu essa semana, eu estou repetindo aqui, e aí é o segundo caso semelhante, e os dois foram presos. Um outro foi um PM ano passado, que as mulheres vão à DEAN e eles descobrem que as mulheres vão à DEAN, vão à delegacia fazer a denúncia, e eles vão atrás. Você ter uma ideia de o quanto eles estão perdidos, alucinados e são agressivos, até mesmo não acredito que vão ser presos. Eles vão tentando evitar que a mulher faça a denúncia até dentro da delegacia. Olha que coisa maluca. E que bom que, né, eles vão até lá, porque facilita o trabalho da polícia. E ainda, campistas buscam pagamento do IPTU com desconto. Campos com serviço da Patrulha da Chuva. Será verificado o volume de chuva para iniciar ações. Ainda, para fechar, a conta de luz dos brasileiros deve subir 5,6% em média em 2024. E Heliporto do Farol de Santo Tomé recebe exposição de animais empalhados. Está no portal folha1.com.br que você pode conferir hoje. Bom, 7 horas e 29 minutos, deixa eu trazer o bom dia da Rafaela Machado, historiadora, diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, e
eu esqueci agora, lá o outro compromisso, já que você... o Convention Bureau, né? Já que você tem pouca coisa para fazer, arruma mais umas duas aí, Edmundo, para ela. Bom, Rafaela, eu vou trazer o seu bom dia, mas eu gostaria só de colocar aqui uma situação que eu penso sobre essa coisa de patrimônio histórico, de patrimônio arquitetônico e também da história de Campos. Por que a coisa não acontece? Assim, parece na minha cabeça muito claro que existe uma falta de interesse geral dos administradores, dos gestores, dos políticos, em todos os níveis, tanto, né, no legislativo quanto no executivo. O legislativo para indicar, né, e o executivo para executar, claro, mas assim, há um desinteresse muito grande. E aí várias perguntas começam a surgir. Por exemplo, aí eu me pergunto, como eu falava para vocês, uma coisa que eu colocava aqui recente, a Luísio logo gritou lá no outro lado da bancada. Eu falei, é porque cultura não dá voto, é por isso que não tem investimento. A Luísio falou, não dá, mas tira. E aí a gente se pergunta, mas qual é o papel, por exemplo, da população nesse contexto todo? O que aconteceu essa semana em Campos? Um patrimônio arquitetônico tombado, né, pelos órgãos competentes, desabou, e ele não desabou do dia para a noite, ele vinha sendo corroído pela chuva, pela intempérie do tempo, e, claro, é evidente que não precisava ser nenhum mágico e nenhum especialista para ver que aquele prédio da EMUT iria cair, iria ter algum problema, enfim. Mas qual é o papel da população nesse contexto todo? Aí eu fico com essa pergunta. Me parece que um buraco na rua incomoda mais, e é chato de fato, e nós temos que fazer isso, e graças a Deus pelo menos isso ainda fazemos. Um buraco na rua recebe mais protesto, mais manifestação da população do que uma riqueza dessa que nós temos, que está desabando, pegando fogo, como o Hotel Flávio, o nosso museu que está chovendo dentro. E eu não vi, meu caro Edmundo, minha querida Rafaela, eu não vi nenhuma placa, nenhuma faixazinha, nenhum cartazinho mesmo de papel pendurado ali perto, por exemplo, desse prédio da EMUT, dizendo alguma coisa. Aqui jaz um patrimônio arquitetônico tombado, aqui jaz o Hotel Flávio, que faz parte da nossa história e também do patrimônio. Então, assim, aí vem uma resposta lá daquele começo que eu falei. Não me parece que isso tudo é muito arquitetado para que a população não tenha pertencimento e isso continue assim? O Edmundo tem um livro, né, que fala do solar dos Airizes, que vai cair também, não tenha dúvida, que não vai resistir. Gente, nem se fosse de ferro, né? Não tem aquela frase popular? Não, esse menino é de ferro, isso aí é de ferro. Não, nem se fosse ele aguentaria. Então, com mais a incidência das intempéries do tempo, a gente tem todo esse desfecho. Então, na minha opinião, um buraco na rua da gente, que é normal e a gente gritar por ele para recuperar, o pessoal aqui circula das cores do partido, lembra? Na época de Rosinha era rosa. Na época de Rafael, acho que o partido dele era verde. Então pintava de verde em volta. Isso é um protesto e eu acho fantástico que isso aconteça. Temos que gritar pelos nossos direitos. Mas eu não vi um cartazinho sequer em nenhum desses patrimônios aí. E me parece que isso também não é culpa da população. Ou é culpa da população? Bom, isso é uma coisa da minha cabeça que a gente vai debater, discutir, se for possível hoje ou outro dia, mas eu quero trazer um bom dia seu, minha querida Rafaela Machado. Obrigado pela sua presença, prazer imenso, enorme sempre poder recebê-lo aqui. Acho que quando fala em referência para a cultura, para história de Campos, sem dúvida seu nome desponta em primeiro lugar. Bom dia, bem-vinda, prazer.
Obrigada, meu amigo. Bom dia Edmundo, meu amigo também querido. Um prazer pela primeira vez estar aqui com o Edmundo. Tenho certeza que vai ser um bom diálogo de ideias. Bom dia para todo mundo que está ao vivo com a gente também. Já vi aqui os comentários no Facebook, fico muito feliz. E muito feliz, Nogueira, que o patrimônio possa ser a pauta do nosso programa, o arquivo, o museu, enfim, os últimos acontecimentos da cidade. E acho que você tem razão. A gente se acostumou, a população campista se acostumou a uma posição muito de contemplação, né? Contemplação até do que é ruim, que a gente contempla também o que é ruim. E até quando a gente vai reclamar, até quando a gente vai ficar na inércia, até quando a gente não vai fazer nada. E eu sei que muita gente pode se perguntar assim, mas o que eu posso fazer, né? Porque o cidadão comum, a minha mãe vai pensar isso, qualquer pessoa pensa isso, mas a gente tem que buscar também soluções, que seja a solução da cobrança, da cobrança mais efetiva e mais imediata, mas a gente tem que sair desse lugar de só lamentar. Eu acho que a minha vida no arquivo começou a mudar, Nogueira, a partir do momento que eu parei de sofrer lá dentro, sozinha, com a equipe, com as pessoas que defendem a causa, e começamos a colocar para fora esses problemas, começamos a compartilhar esses problemas. E digo para você, nos piores momentos, senti falta de apoio de pessoas da própria área, de gestores, mas também de pessoas da área cultural, da área acadêmica, e aí você vê como falta justamente que as pessoas saiam desse lugar da contemplação ou da inércia e comecem efetivamente a trabalhar e a batalhar pelo patrimônio, como o Edmundo vem fazendo, como a Folha faz quando traz a pauta para o ar. Perfeito, ótimo. Vamos sim, e a gente vai ter um pouco de... O ideal seria um programa por semana sobre isso, mas a gente vai usando o tempo e o espaço que é possível, com certeza, e o Grupo Folha tem muito isso. O próprio Aloysio Abreu Barbosa é outro também que defende a história, a causa, é um conhecedor da história, sabe como lidar com essa coisa toda. Então, esse patrimônio que nós temos, que é essa riqueza, e olha se, sabe, de repente isso fosse no Nordeste, sabe, Rafael, às vezes eu fico pensando, como é que não seria isso, hein? E engraçado é que lá no Nordeste, eu me lembrei aqui, quando você vai, qualquer uma das cidades aqui do Nordeste, principalmente aquelas, né, mais famosas, mas aonde você for, vai ter uma criança te puxando pelo braço para te mostrar o que ele tem de patrimônio, os guias, mirins. Ah, mas é a troco de querer um dinheiro, uma coisa. E daí? Aquela criança já tem pertencimento. E aqui em Campos? Né? O meu caro Edmundo, bom dia. Edmundo Siqueira é jornalista, é blogueiro aqui do portal Folha 1, é servidor público e filho de seu João, e está com a gente aqui nessa bancada hoje. Edmundo, bom dia, bem-vindo também, enorme prazer poder contar com você aqui nesse dia de hoje. Obrigado. Bom dia Nogueira, bom dia Rafaela. É um prazer renovado estar aqui na Folha, na rádio, né, com vocês, e bom dia a quem nos ouve, quem nos acompanha aí. E é um prazer estar aqui com a Rafaela, como a Rafaela falou pela primeira vez. Eu achei que não era a primeira vez, mas ela falou, né? Mulher normalmente tem a memória melhor que a gente, a nossa. Mas é um prazer estar aqui falando, principalmente falar sobre um tema que me é muito caro, né? Como muitos sabem. E vamos conversar aí sobre esses assuntos que tanto nos afligem. E eu acho que o Cláudio teve uma abertura sensata, porque eu sempre escrevo isso e falo isso. Eu não sei o que veio primeiro, se é o descaso da população ou se é o descaso do poder público com o nosso patrimônio. Então a gente precisa avaliar isso com muito cuidado e muita profundidade, porque eu penso que tem algo a mais aí nesse imbróglio. Mas vamos conversar sobre esses assuntos e renovo aí o prazer de estar aqui com vocês e sempre que chamar, estou por aqui. Edmundo, fique à vontade para abrir essa pauta de hoje, e é referente à novela do Arquivo Público do município de Campos, que a Rafaela é diretora e que tem desde 2021 uma verbinha pequena de 20 milhões de reais nos cofres públicos da UENF, e nesse período lá o reitor era o seu Raul Palácio,
que, diante de tudo que a gente acompanhou, diante de tudo que a gente noticiou aqui, parece que demonstrou muito pouco interesse por fazer essa obra acontecer, e a gente tem hoje a esperança de ter uma nova reitora na UENF, então talvez essa coisa possa caminhar, apesar das notícias meio que complicadas ainda com a participação de Raul indiretamente ou diretamente nessa fiscalização dessa obra, porque eu não entendi por que até agora. Mas, Edmundo, por favor, fique à vontade. Rafaela, eu acho que a gente poderia começar, porque, como o Nogueira falou no início, a gente milita nessa área, além do jornalismo, você, como o Nogueira também explicitou, é um expoente nesse assunto, e a gente milita nisso por paixão. A gente não tem nenhum tipo de ganho, pelo contrário, né? A Rafaela é uma amiga pessoal e a gente conversa sobre isso e sabe que isso há muito tempo que a gente não espera nenhum tipo de retorno e reconhecimento. Faz porque acha necessário, faz porque precisa, faz porque gosta do assunto. E eu tive no arquivo antes dessa história toda de 20 milhões, com o Frederico Paes, tem até um vice-prefeito, até um registro de Instagram e tal. A gente tenta trazer o arquivo para a luz no debate público há um tempo, e eu acho que a gente tem conseguido, a gente, que eu digo, a Rafaela, no trabalho que ela faz de comunicação, a Folha, no trabalho que a gente faz aqui. Então, um arquivo público, com um acervo essencial, importante que ele tem, merece a visibilidade que precisa ter. E acho que isso auxilia em todos os aspectos do arquivo. Traz problemas, mas eu acho que auxilia, mais do que traz problemas. E aí eu queria que ela iniciasse, Rafael, eu queria que você iniciasse trazendo um breve retrospecto do arquivo, desde você está há bastante tempo lá, mas assim, não precisa se alongar muito, mas assim, como que o arquivo, quais os pontos que o arquivo mais sofreu? Eu lembro que faltou energia, faltou pessoal, hoje é outra realidade, graças à ação de algumas pessoas, inclusive da prefeitura, inclusive nossa, né? Então, acho que vale trazer um pouco do retrospecto da dificuldade que teve ali atrás, algum tempo, pouco tempo atrás, né, com corte pessoal, até de energia. E aí depois a gente entra um pouco na questão da obra, mas eu acho que vale fazer um breve histórico aí do arquivo. Edmundo, é interessante, quando você estava falando, semana passada eu tive uma visita lá no arquivo do Guilherme Reste, do Sebrae. E aí, uma coisa se repetiu na visita que acontece sempre, Nogueira vai entender isso. Sempre que eu recebo alguém que não conhecia o trabalho do arquivo, a pergunta é: por que isso não é divulgado? Por que a cidade não conhece? Por que a cidade não sabe que tem isso aqui? Porque quem conhece, e aí eu não estou advogando em causa própria, não, quem conhece sabe que o trabalho que é feito lá no arquivo, além de ser um trabalho hercúleo, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito difícil, muito bem executado, em condições não tão propícias, não tão boas, porque se eu mostrar um laboratório de restauração para vocês vão pensar como o trabalho que é feito aqui, nesse lugar, nessas condições. E isso se repete sempre, seja recebendo pessoas de campo, seja recebendo de fora. Então, às vezes, pode parecer que a gente fala muito sobre o arquivo, que a gente fala muito sobre o museu que está na Praça São Salvador, mas ainda é pouco, as pessoas ainda não conhecem, as pessoas ainda não sabem. E, às vezes, não sabem também o trabalho que é desenvolvido lá dentro, né? Quando a gente fala de arquivo, e eu sempre estou fazendo questão de enfatizar isso, gente, a gente está falando de um arquivo que está estabelecido em Campos, mas que é um arquivo regional. A gente está falando do guardião da documentação, da memória e da história do norte e do noroeste fluminense, ou seja, da porção da antiga capitania de São Tomé, Paraíba do Sul. Quando a gente tem um documento lá de 1649, eu não tenho um documento de Campos, eu tenho um documento que é da região. Portanto, o arquivo deveria estar sendo acompanhado mais de perto pelos municípios vizinhos, nesse entendimento de que é um arquivo regional. É uma ponta que ainda falta, porque as pessoas ainda têm o arquivo como um arquivo simplesmente histórico, documental, naquilo que é pertinente a Campos, e não é muito mais do que isso.
E eu diria para você, Edmundo, que ao longo dessa trajetória de arquivo público, principalmente de 2017 para cá, porque entre 2015 e 2017 eu fiquei afastada do arquivo, eu fiquei na Câmara Municipal. Em 2017, nesses 17 anos de trajetória com o arquivo, 2017, efetivamente, eu retornei para o arquivo. E eu digo para você, eu acho que, às vezes, as pessoas acham que eu exponho muito o arquivo na internet, que eu personalizo, mas quando eu personalizo é um pedido de socorro também. Ao longo desses anos, Edmundo, e você acompanha mais de perto, porque, além de tudo, é meu amigo e alguém com quem eu posso também desabafar, e sei quando eu posso desabafar e dizer, olha, isso eu estou desabafando, não é para publicar. A gente já passou por tantos momentos, gente, tantas situações. Eu faço questão de destacar aqui a pandemia, que desligou com meses de salário atrasado uma equipe inteira, um edifício como aquele que ficou fechado, uma documentação como aquela que ficou sem manutenção. Quando a gente retornou, Nogueira, e apesar disso, essas pessoas com salários atrasados, elas iam voluntariamente ao arquivo 2 vezes na semana, quando a gente retornou, já no governo Vladimir, quando a equipe começou a ser recomposta, até hoje a gente não tem recomposição integral, apenas parcial, mas quando a gente efetivamente conseguiu voltar, nós sofremos um ataque de cupim como nunca antes na história. Eu acho que as pessoas não têm a dimensão do que seja isso, você sentar com um documento no seu colo, se desfazendo e pensar, a história está indo embora, a minha responsabilidade com essa pessoa se perdeu, essa história que deveria estar sendo preservada, eu fico até, ela se perdeu. Até onde isso é responsabilidade só de uma pessoa ou de alguns? Isso tem que ser responsabilidade de todos. A cidade tem que estar atenta a isso. Quando chove dentro do museu, não é responsabilidade, é de uma responsabilidade da cidade. Não é responsabilidade só dessa gestão, é responsabilidade também das gestões passadas que passaram e o que fizeram. É a mesma coisa com relação ao arquivo. Hoje, a gente tem problemas muito graves, a gente tem problemas estruturais, o arquivo está com escoramento lá dentro, e é por isso que a gente não pode receber. As pessoas criticam, Edmundo, falam assim, por que o arquivo não está recebendo visita escolar? Como é que a gente coloca uma criança lá dentro do edifício se ele está com escoramento? Se você andar ao redor do arquivo, tem buracos das caixas de luz, de água, tem buracos enormes, de 2 metros, de 3 metros. Como é que você coloca a criança lá dentro? Bom dia, Luísio. Bom dia. Bom, são 7h46. A gente segue aqui para conversando com a Rafaela Machado. E tem agora a presença do Aloysio Abreu Barbosa neste programa de hoje, que a gente já falava aqui desde cedo, né? E já citei aqui, inclusive, meu caro Aloysio, aquela máxima nossa aqui foi ao vivo, foi no estúdio, em que eu falava aqui nos rompantes aqui dessa revolta que a gente fica, dessa tristeza que a gente fica com relação ao descaso dos governantes desse município, né? Isso eu falava no Legislativo e Executivo, com a cultura, eu falava assim, mas a cultura não dá voto. Aí Luiz, no microfone aqui à esquerda do que eu estou posicionado, falou, opa, para aí, não dá, mas tira. Então nós já contextualizamos aqui bem essa questão, abrimos essa pauta aqui com a novela da reforma do arquivo, e a gente segue agora, e é bom você poder estar com a gente nessa bancada hoje. Muito obrigado pela presença, bom dia, bem-vindo, Aloysio. Obrigado, Nogueira, desculpe aí pelo atraso, não vou mentir, foi dormir mais que a cama mesmo, desculpa para dar, não sei Elsa, para falar a verdade, mas enfim, Edmundo está aqui, sabe desse assunto melhor que qualquer pessoa, acho que levou bem esse primeiro bloco. Embora lá atrás, quem tenha noticiado em 29 de outubro de 2021 a liberação de verbas via LERD para a reforma do solar fui eu, mas eu acho que esse primeiro bloco, né, acho que vocês levaram bem aí, a Rafaela sabe da história toda, Edmundo também. Enfim, vamos partir para patrimônio de uma maneira geral e depois falar um pouco de eleição.
Tá certo. Deixa eu só pedir, então, com sua chegada aqui, só para que a Rafaela termine aí a sua análise dessa novela, dessa reforma do arquivo, só enquanto ela parou ali para dar um bom dia a você. Então, por favor, só para fazer esse fechamento aí, Rafaela. E aí, minha gente, eu tenho para dizer para vocês que essas dificuldades estruturais, elas são muito maiores do que muitas vezes as pessoas imaginam. E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao arquivo, aos museus de Campos, porque a gente não tem só o Museu Histórico, nós temos o Museu Olavo Cardoso, as casas de cultura, e é óbvio que a pandemia fez com que esse processo fosse muito mais sentido e muito mais sofrido. Agora, nós já ultrapassamos a pandemia, graças a Deus, graças à ciência, e agora o que nós vamos fazer? Isso é o que está em questão, isso é o que está na pauta. Eu acho muito interessante trazer um caso para vocês. Eu estava vendo uma reportagem produzida em 1961, a partir de uma vistoria que o IPHAN fez ao solar dos Arizes, Aloysio. Veja só, em 1961, o IPHAN chamava atenção para o descaso e abandono do solar dos Arizes, o escoramento que tinha sido feito na parte de trás e que estava caindo. E em 61 foi feita uma reforma emergencial. Eu nem sabia dessa reforma emergencial, que foi paga com dinheiro público, porque a família já dizia não ter condições de arcar com a reforma. Não foi uma reforma, uma restauração, mas foi uma reforma, uma contenção. E eu acho que é só por isso, por essa intervenção de 61, que ele sobrevive hoje. Vejam bem, em 61, o IPHAN condenava o Estado dos Arizes. Nós estamos em 2024, eu falo 1994, 2024. E nós continuamos na mesma novela. Entendem quando eu digo que a gente responsabiliza muito a atual gestão? E eu não estou querendo isentar ninguém aqui, porque vocês sabem que esse não é meu perfil. Mas é uma responsabilidade que cabe às gestões passadas, às gerações passadas, que cabe também aos proprietários. Então, essa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada pela população. De que forma a gente vai fazer isso? Aí estabelecer o debate. Com relação ao arquivo, é a mesma situação. Eu percebi, de verdade, eu vou falar isso para vocês, e hoje eu estou, de fato, abrindo meu coração. Eu percebi muita falta de apoio de onde deveria surgir apoio. Eu percebi que muitas das vezes eu pedi socorro às universidades, porque, afinal de contas, é um ambiente que desenvolve pesquisas acadêmicas. As universidades deveriam estar de mãos dadas com o arquivo. Não obtive retorno de professores, de alguns professores amigos e parceiros. Instituições culturais da cidade, a mesma coisa. Então, falta também a gente essa noção e esse entendimento do que podemos e devemos fazer, não só por nós, mas pelo que a gente está deixando, né? Bom, 7h51, Edmundo, Aloysio e Rafaela, vou pedir licença a vocês para a gente fazer um curto, um breve intervalo e a gente volta, se for preciso, claro, o programa é ao vivo, a gente toca nesse assunto de novo, mas vamos virando a chave para a questão do tombamento, que vira desabamento no patrimônio arquitetônico de Campos e ainda hoje uma projeção das eleições. Tem vários comentários aqui na internet, o pessoal também participando. Eu acho que nesse contexto todo aqui que a gente trouxe já, só para fechar, o Maurício Batista que coloca aqui uma coisa boa. Enfim, a Casa de Cultura José Cândido de Carvalho, em Goitacazes, está sendo reformada. E aí ele pergunta, será que foi guardado, os bens patrimoniais, será que foram guardados? O povo de Goitacazes é ansioso pela reinauguração. Uma boa notícia. Bom, 7h52, pausa rápida, a gente volta já no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Nesse bloco tem aquela dica de ouro da equipe dos consultores da Nauta XP para você investir o seu dinheiro no lugar certo e com maior rentabilidade. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente.